Muito boa tarde, Aracaju, boa tarde, Sergipe. São 17h06 na Rádio Jornal. Começa a partir de agora o Balanço Geral. Hoje é quinta-feira, hoje é o dia 7 de agosto de 2025 e estes são os principais destaques do seu Balanço Geral de hoje. Senadores conseguem 41 assinaturas e protocolam pedido de impeachment do ministro Alexandre Moraes. O sergipano Laércio Oliveira, do PP, assinou e completou o número mínimo exigido para que o pedido possa tramitar. Tribunal do Júri condena 4 réus acusados de matar o farmacêutico João Michel Brito de Almeida no ano de 2018, no Alto Sertão Sergipano. Corpo encontrado carbonizado no interior de uma caminhonete dentro de um canavial em Alagoas pode ser do empresário sergipano que está desaparecido. A família cedeu material genético para ser usado na identificação. Cumprimento Heron Ribeiro, que chega trazendo os seus destaques para o Balanço Geral desta quinta-feira. Boa tarde, Heron Ribeiro. Ok, seu Cabral, um forte abraço. Boa tarde, Ferreira, e todos que estão acompanhando o Balanço Geral da Informação. Encontro envolvendo o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, e liderança forte de São Cristóvão, o ex-prefeito Marcos Santana, repercute na Câmara de Vereadores do município de Aracaju. E essa parceria, como será, hein? Firmada envolvendo o governo do estado e a prefeitura de São Cristóvão. Já detalharemos com entrevista essa situação. Também, senhor Cabral, vamos destacar aqui os desvios de recursos. Segundo anunciou ontem na Câmara, na aplicação de recursos, na Câmara de Vereadores do município de Aracaju, denúncia feita ontem pelo presidente da Casa, vereador Ricardo Vasconcelos, que teve acompanhamento de outros parlamentares, poderá ocorrer na inelegibilidade de ex-gestor e também uma possível CPI. O bicho está pegando, amigo. Valeu, Cearão. Daqui a pouco você destrincha essa informação. 17h09, agora na Jornal, 17h09, faltando 51 para as 18. Vamos até as ruas da cidade, circulando e tomando conta de Aracaju, sem caô. Tá chegando ele. Alô, alô, Roberto Silva. Crime organizado. O estado de Sergipe está inserido no contexto de combate juntamente com as forças de segurança do Nordeste. Detalhes daqui a pouco, quando também estarei enfocando que todos os réus do crime que aconteceu no interior do estado foram condenados pela justiça. E mais, ladrão de cemitério é preso no interior do estado. Além disso, vou também enfocar o panorama das rodovias estaduais e federais que cortam o estado de Sergipe e o trânsito na capital de todos os sergipanos, Aracaju. Em instantes, tudo isso e muito mais no Balanço Geral. Valeu, Roberto Silva. Agora vamos até o Baixo São Francisco. De lá ouço o chamado do vulcão do rádio brasileiro, Messias Santos. Alô, Messias! Jovem de Brejo Grande é aprovado e vai para o Esporte Clube do Recife. Vereadores de Brejo Grande retornaram aos trabalhos ontem. E mais, homem morre em confronto com a Polícia Civil na zona rural de Propiá. Destaco ainda, em Penedo, condutora não habilitada colide com parede em construção durante aula de direção na Praia do Peba. Ainda, suspeito é preso por tráfico de drogas durante a ação da Pelopes no centro de Penedo. Tudo isto e muito mais será notícia daqui a pouco no seu Balanço Geral. Valeu, Vulcão Messias Santos. Agora vamos até a Sala Nacional e Internacional dos Esportes com ele, o gigante da informação, Wilson Tavares. Alô, Wilson. Alô, César Cabral. Alô, Heron Ribeiro, Carlos Ferreira, público ouvinte do Balanço Geral. Já estão definidos
6 times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Fora estão Flamengo, Palmeiras, Internacional e São Paulo. Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D. Sergipe tem jogo decisivo neste domingo à tarde no Recife. Lagarto precisa vencer por 2 gols de diferença. O Central, domingo, no Paulo Barreto. Confiança vai a Itu, buscando resultado positivo para se permanecer fora do Z4. E também a presença do Itabaiana, segunda-feira, no Mendonção, precisando da vitória contra o CSA. Já já, os detalhes do Balanço Geral com César Cabral, Heron Ribeiro e Carlos Ferreira. Valeu, gigante Wilson Tavares, com sonoplastia de Luciano Lima Tavares. A direção geral de José Rinaldo de Oliveira Filho está no ar pela Rádio Jornal, o Balanço Geral. Balanço Geral, a informação total. Carlos Ferreira. César Cabral. Agora são 17 horas e 13 minutos na Jornal, 17 e 13. Faltando 17 para as 18. Na abertura do Balanço Geral, o comentário do dia com Carlos Ferreira. A análise de quem entende. No ar, o comentário do dia. Boa tarde, César, boa tarde, Heron, e todos que fazem a Rádio Jornal e principalmente o nosso Balanço Geral. A Justiça do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça, acatou o pedido da Procuradoria-Geral do município de Aracaju e suspendeu a decisão do Tribunal de Contas sobre o transporte público aí na capital. A decisão que, inclusive, foi anunciada aí no nosso programa, pelo próprio César, e nós tivemos naquela oportunidade, nós fizemos um comentário rápido a respeito da decisão, e eu me lembro muito bem que eu disse, olha, não vamos julgar, quem julga é a Justiça. Não vamos também antecipar julgamento próprio ou emitir opinião a respeito do que está certo, do que está errado, enfim, vamos usar o que nós sempre utilizamos durante a nossa carreira no jornalismo, a ética e a responsabilidade, seja quem for o protagonista. E nesse dia, o próprio César, o próprio Heron, nós fizemos aí algumas colocações a respeito da decisão do conselheiro Flávio Conceição, mas sem, contudo, fazermos qualquer pré-julgamento contra a prefeita de Aracaju, ou quem quer que seja. Bom, o Tribunal de Justiça, eu vou aqui ler uma parte oficial da decisão do desembargador Cesário Siqueira Neto, que considerou que não houve anulação formal da licitação por parte da Prefeitura ou do consórcio responsável, o que torna sem sentido a tentativa de suspender um ato que não existiu. Também apontou que o próprio Tribunal de Contas já havia reconhecido falhas graves no edital e afirmado anteriormente que não poderia interferir em contratos que já foram assinados. E como é que, de repente, agora se muda de opinião? O mesmo órgão, mudar de opinião. Então, na decisão, o juiz disse que, além das inconsistências jurídicas, ele foi muito claro quando ele disse inconsistências jurídicas apontadas, a decisão liminar também identificou possível vício de competência na atuação do conselheiro relator, o que reforça os argumentos da Procuradoria quanto à irregularidade da medida cautelar. Então, a Justiça destacou
que já existe uma decisão judicial anterior da 18ª Vara Civil que suspendeu o andamento da licitação, o que impede o Tribunal de Contas de mandar continuar o processo. Outro problema apresentado pela Prefeitura é a falta de recursos por parte de um dos municípios no consórcio, ou do consórcio, que previu apenas R$1.000 no orçamento, quando o necessário seria mais de 28 milhões. Desculpe, previu 1 milhão, quando o necessário seria mais de 28 milhões. Enfim, o Tribunal de Justiça acabou dando razão à prefeita Emília Corrêa. Infelizmente, algumas pessoas, inclusive da própria imprensa, eu diria uma pequena parte, né, tem esse costume de prejulgar. A gente até sabe por quê, né? E eu não estou falando isso aqui porque se trata de Emília Corrêa, não. Poderia ser qualquer uma outra autoridade, qualquer outro gestor, gestora, ou pessoa comum, cidadão, né? Que até que se pronuncie a justiça, não se pode, porque nós fazemos parte da imprensa, simplesmente atirarmos para qualquer lado, de qualquer forma. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e tal, não podem ser confundidas com o fato de que tenhamos que prejulgar o que é certo ou o que é errado, não é? Eu acredito que o jornalismo ele tem que se basear no que é fato. Então, como é que ficam agora aqueles que disseram que Emília era isso, que Emília era aquilo, que Emília agiu dessa forma, agiu de outra forma? Tá, você lembra, né, César? Quando eu falei aqui, vamos esperar o que é que a justiça vai dizer. Não vamos aqui acionar a metralhadora giratória, né, contra a prefeita de Aracaju. E como ela apanhou, no bom sentido, dessa pequenazinha parte da imprensa, e inclusive da oposição, o vereador Elber Batalha fez um pronunciamento e já prejulgou, e aquela história, você sabe disso? Infelizmente é isso. Aí agora a justiça diz, não, a Emília, a gestão dela está certa, sim. E agora? Então, é por isso que eu digo, que me dá um orgulho danado do jornalismo que eu faço, que eu aprendi, que eu faço, que o César, que o Heron, que todos nós aí da Rádio Jornal fazemos, né? Sem prejulgar ninguém, nos atenda ao fato, não somos omissos, né? Fazemos a crítica, a cobrança, mas com responsabilidade e com respeito. Então, tá aí, para os críticos de plantão, né? A gestão da Emília acertou na decisão com relação ao transporte público de Aracaju. Né? Os ônibus com ar-condicionado, os ônibus elétricos e tal, são avanços que não podem ser simplesmente esquecidos. Tá bom? Grande abraço a todos, fica com Deus e, se Deus permitir, amanhã a gente volta. Balanço Geral, a informação total. Carlos Ferreira. César Cabral. O esquema é Olha aí, são 17 horas e 20 minutos na Jornal, 17h20. Aqui é o Balanço Geral, o seu informativo dos finais de tarde da Voz do Povo. Alô você! As apostas para a Loto Fácil da Independência já começaram. O momento é agora. Não deixe para a última hora. Loto Fácil da Independência, sorteio dia 6 de setembro. O prêmio estimado é de R$ 220 milhões e não acumula.
Procure a lotérica mais próxima e faça logo a sua fezinha e seja um novo milionário ou milionária. Participe dos nossos bolões e aumente as suas chances. Bota fé que dá pé. Loto Fácil da Independência, prêmio estimado em 220 milhões. Apoio Sindicato dos Lotéricos de Sergipe. Olha aí, são 17 horas e 21 minutos na Jornal, 17h21, faltando exatamente 39 minutos para às 18 horas aqui na Jornal. Este é o Balanço Geral, o seu informativo dos finais de tarde da Voz do Povo. Jornal, muito mais informação para você na frequência 91,3 Aracaju. Olha, e em meio a esta discussão do transporte metropolitano da Grande Aracaju, transporte integrado, desta confusão que está havendo ultimamente, o Tribunal de Contas baixou 2 cautelares, determinando a suspensão da licitação e voltando à anterior, que já havia sido anulada, e agora a Prefeitura entra na Justiça, conforme o comentário já feito pelo Carlos Ferreira, que abordou de uma forma bem clara, bem didática, todo esse imbróglio todinho. Então, no meio de toda essa confusão do transporte coletivo aqui de Aracaju, hoje recebi um vídeo interessante que diz, Saberão Ribeiro e amigos ouvintes da Jornal, qual é o ponto de ônibus mais antigo de Aracaju. Você tem ideia qual é o ponto de ônibus mais antigo de Aracaju? Qual será? Pois é. Todo mundo aí está querendo saber. Você sabe qual é o primeiro ponto de ônibus? Sabe, Luciano, qual é o primeiro ponto? Ninguém sabe. A produção não sabe, deve ser. Também não. Mas veja só, é interessante essa informação, porque Aracaju hoje tem vários pontos de ônibus. É um número fantástico, porque são muitos bairros, né? Aracaju cresceu bastante, e eu não vou nem chutar aqui para dizer mais ou menos o quantitativo, mas sei que é um número bastante significativo. Mas o primeiro ponto de ônibus de Aracaju, de ônibus, é aquele que fica ali na Praça Getúlio Vargas, que é aquela praça que fica bem anexa ao minigolf, né? Onde fica próximo ali da sede da OAB, da nova sede da OAB aqui na Aracaju. Perto do iate, nas mediações. Exato, é um pouquinho antes do iate. Então, é aquele ponto que fica na praça mais virado para o Rio Sergipe, como se fosse na Ivo do Prado, certo? Por que aquele ponto é o mais antigo? Então, nesse vídeo que eu recebi, aliás, quem mandou para mim foi o Joaquim Rezende, para quem eu mando um forte abraço, ele está lá em Gararu, na sua fazenda, observando a chuva e se preparando para colher o milho, que esse ano vai ser uma safra muito boa. Um abraço aí, Joaquim Rezende. Então, aquele ponto de ônibus foi o primeiro de Aracaju, porque antes de ser ponto de ônibus, ele era um ponto de bonde. De bonde. Que Aracaju teve em décadas passadas, no início do século passado, bondes circulando aqui na Aracaju. E tinha um que vinha lá do centro até a 13 de julho. E era exatamente pela Ivo do Prado. E ali onde tem esse ponto de ônibus, quem passar por lá pode observar a estrutura arquitetônica daquele ponto, é uma coisa bem antiga. Ali foi um ponto de ônibus, de bonde, que depois que os bondes foram extintos, foram tirados de circulação, que Aracaju passou a ter ônibus, as marinetes, né, rodando aqui, ali passou a ser um ponto de ônibus e foi o primeiro aqui de Aracaju. Então está feita a informação, que é cultura e é interessante para quem mora aqui na Aracaju, que circula, que principalmente você que... É cultura e história, não é verdade? É história da capital, né? É interessante. São 17 horas e 25, nós estamos aqui também ao vivo pelo meu Instagram, César Cabral SM. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Não dá para ver por aqui quem está mandando alô, mas manda um alô para todos vocês que estão compartilhando conosco mais uma edição do Balanço Geral, aqui da Rádio Jornal, A Voz do Povo. Mas o clima também, hoje, mais uma vez, quente na Câmara Municipal de Aracaju, não foi, senhor? Verdade, senhor Cabral, o clima quente, com a participação das duas bancadas, situação e oposição, o desdobramento em relação aos ônibus para o município de Aracaju, os ônibus elétricos na aquisição da gestão e também os ônibus chamados, denominados como geladinhos, não apenas para atender ao usuário de Aracaju, mas também ao usuário dos municípios metropolitanos, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros, provocando, de um lado, uma bancada apresentava documentação
e do outro lado outra. Uma denunciava e a outra desmentia as colocações feitas pela oposição, no caso da bancada de situação. E também, senhor Cabral, muitos deles, principalmente aqueles que fazem parte da bancada de situação, pedindo para que deixem a prefeita trabalhar. E que isso aí está incomodando, já que há muito tempo não tínhamos o ônibus com uma boa qualidade e no período de 6 meses esses ônibus estão sendo colocados à disposição. E vamos ouvir um dos vereadores que abordou o assunto. Antes, porém, ele fala do encontro envolvendo o governador Fábio Mitidieri, governador de Sergipe, e o ex-prefeito do município de São Cristóvão, que é uma liderança enorme. É verdade. E esse encontro que aconteceu entre o governador Fábio Mitidieri e o ex-prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, ocorrido inclusive na última sexta-feira, quando aconteceram algumas inaugurações lá em São Cristóvão, inclusive também com a Seresta, né, que teve até o Odair José na sexta-feira passada. Clima de Seresta. Né? Clima de Seresta, né? Eu vou tirar você desse lugar. Né? Então, esse encontro do governador Fábio Mitidieri com o ex-prefeito Marcos Santana e o atual Júlio foi muito bom para a base governista, né? Dizem que já está selado o compromisso entre Marcos Santana e o governador para as próximas eleições. Eu ia deixar para o final da entrevista, mas já que o César Cabral trouxe essa colocação, tomei conhecimento que sim, senhor Cabral, aí eu pergunto a você, a quem está nos ouvindo, será se a bancada de oposição perderá mais um integrante, amigo? Será? Será, amigo? Vamos ouvir então a matéria do Aron Ribeiro, feita hoje pela manhã na Câmara Municipal de Aracaju. Isso, com o vereador Vinícius Porto, ele que destacou a importância dessa parceria envolvendo o governador Fábio Mitidieri, o governo do estado e o município de São Cristóvão, com o encontro que aconteceu com Marcos Santana e o prefeito atual da cidade histórica de Sergipe. Ouçamos o vereador Vinícius Porto e essa situação. Uma importância muito grande, é um casamento perfeito da política de Sergipe com o município de São Cristóvão, né? Portanto, o nosso governador, de forma bem ampla, conversando, dialogando com todos os políticos sergipanos, não poderia deixar de dialogar com as lideranças de São Cristóvão. E o ex-prefeito Marcos é um apaixonado pela sua cidade. E o governador foi na última sexta-feira lá, anunciou que pelo menos uma vez no mês irá despachar em São Cristóvão. Essa cidade tão querida por todos nós, né? E o governador Fábio vem ampliando e muito o seu grupo político, vem demonstrando uma facilidade, uma forma como ele faz política, algo realmente que deixa todos nós tranquilos, porque ele dialoga gestão e eleição no próximo ano. Eu não estou preocupado com a eleição. Nós estamos preocupados agora de levar recursos para São Cristóvão, desenvolver cada vez mais aquela cidade de São Cristóvão, e lá está presente o governador Fábio, o presidente da Assembleia Jefferson Andrade. Portanto, eu fico muito feliz com esses dois jovens políticos que só pensam no estado de Sergipe para fazer com que o nosso estado continue avançando. As políticas públicas ocorrerão nessa parceria, não é isso? Sem dúvida nenhuma, nós teremos grandes novidades para a cidade de São Cristóvão, dito pelo próprio governador, né? Então, vai ter uma vantagem muito grande. O governador vai estar pelo menos uma vez por mês despachando lá, levando todo o seu staff para São Cristóvão, para resolver diversos problemas históricos da cidade de São Cristóvão. E quem vai fazer isso é Fábio. Então, o encontro o senhor considera produtivo? Muito produtivo. Ele vem fazendo muito isso, né? Fábio tem um modelo de gestão interessante, um modelo moderno, jovem, como ele visitando as comunidades, os bairros, os municípios de todo o estado de Sergipe. Prova disso é que vai conseguir fazer, o Sergipe é aqui, em todos os municípios sergipanos. Vai ter um dia em que a capital do estado de Sergipe é aquele município. Isso só faz quem trabalha, quem gosta de gente, quem abraça o povo, quem conversa, quem dialoga, desde as pessoas mais simples até o prefeito da cidade. Conversa com todos, dialogando com todos, porque o objetivo dele, na campanha política passada, prometeu empenho, dedicação, muito trabalho e resolver os grandes problemas do estado de Sergipe. Nós estamos mencionando o nome do ex-prefeito Marcos Santana, porque foi prefeito durante 2 mandatos e elegeu o sucessor, é um dos mais importantes secretários atuais. Sem dúvida, e quem mais ama a cidade de São Cristóvão, a gente tem que reconhecer isso, é o ex-prefeito Marcos. Ele fez um brilhante trabalho, prova disso é que é um nome que foi ventilado até pouco tempo para ser candidato ao governador de Sergipe, porque ele teria todas as condições para isso, né? E ele
dialogou, conversou com o governador Fábio, trazendo o governador Fábio para São Cristóvão com um único objetivo. Não é questão pessoal, é pensar no macro, pensar na gente, pensar na cidade de São Cristóvão, que precisa definitivamente resolver alguns gargalos históricos aqui. E o governador Fábio vai resolver juntamente com o prefeito daquela cidade. Você trouxe uma reflexão também, usando a tribuna da casa, em relação à prisão domiciliar de Bolsonaro, não foi? Em relação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim, para a gente fazer uma reflexão, né? Independente de questões partidárias. Se você é PT, se você é PL, se você gosta de Lula, você gosta de Bolsonaro, não estou preocupado com isso. Fazemos uma reflexão do momento atual do Brasil. O que vem acontecendo com o Brasil. A insegurança jurídica é gigante. Né? Isso é, independente de qualquer situação, hoje o Brasil vive de insegurança jurídica. Isso é dito em qualquer ambiente que você frequenta. Precisamos fazer uma reflexão. Pela primeira vez na história, né? Começa a se discutir, vejam, o impeachment de um membro do STF. Isso nunca aconteceu no Brasil. O porquê está acontecendo isso? É consequência de quê? Então, essa avaliação é que todos nós temos que fazer, independente de sigla partidária. Eu não estou aqui defendendo partido A nem partido B. Eu só quero que o povo brasileiro faça uma reflexão do momento atual do Brasil. Vereador, em relação à problemática pertinente aos ônibus elétricos e também aos ônibus geladinhos, que não apenas em Aracaju houve atuação, mas como também para os municípios metropolitanos de São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros. Como é que está acompanhando esse embate envolvendo as duas bancadas? Veja, eu vejo o seguinte, eu disse aqui a alguns vereadores, é uma dor de cotovelo grande. Antigamente, quando se jogava handebol, se colocava a cotoveleira, né, para proteger. E a turma da oposição está com a dor de cotovelo gigante. Está vendo que os ônibus novos estão chegando, com ar-condicionado, com estrutura boa. Quem está sendo beneficiado diretamente são os usuários que diariamente utilizam o ônibus para levar para o trabalho, a escola, o lazer e tudo mais. Que as pessoas estão felizes, estão satisfeitas, né? Isso é algo muito vantajoso para Aracaju. Aí quando chega esse momento importante da cidade de Aracaju, histórico, pela primeira vez temos ônibus com ar-condicionado, pela primeira vez temos ônibus elétricos e vamos ter cada vez mais. Isso tem que ser ressaltado, tem que parabenizar a prefeita Emília por ter a coragem, a determinação de dialogar com as empresas, de demonstrar às empresas que Aracaju está crescendo, está se desenvolvendo, e os empresários também terem a coragem de investir em Aracaju, que é um investimento alto, se colocar ônibus com ar-condicionado aqui na cidade de Aracaju. A prefeita conseguiu recursos federais para a compra desses, a aquisição desses ônibus. Isso é muito importante para a nossa cidade. Portanto, quem ganha com isso é a população aracajuana, que está andando em ônibus melhores, né? E vão ter novos ônibus elétricos, novos ônibus com ar-condicionado. E o que resta à oposição é o blá, 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 e o povo está usufruindo das vantagens de ter ônibus cada vez melhores. Não quero deixar a prefeita trabalhar, velho? Veja, está sendo assim, por parte de alguns vereadores de oposição, outros não, né? Outros não. A grande maioria não, a grande maioria dos vereadores está satisfeito com o trabalho da prefeita Emília, com o desenvolvimento da cidade, dando continuidade a vários programas e processos importantes que Aracaju tanto precisa, né? Inovações, colocar o jeito da mulher de administrar, o toque feminino, isso é muito importante na gestão pública. Portanto, isso está incomodando a muita gente, está incomodando a alguns vereadores, né? Portanto, eu tenho a plena convicção que Aracaju continua caminhando bem, é uma cidade que continua se desenvolvendo bem, e eu acho que isso é o mais importante, é a grande preocupação que nós temos. Mais alguma informação, presidente? Não, só agradecer a vocês, né? Nosso Chico de França está aqui, presente aqui. A promessa ele cumpriu, né? Promete que vai próxima semana vai trazer uma quantidade de pão grande para cá. Maior do que anterior. Eu digo, traga para os vereadores e para os servidores também, que estão aqui trabalhando, vocês da imprensa, que possam desfrutar desse pão maravilhoso, que é o Pão Jacó, né? Que é o Pão Jacó, essa sigla Jacó, que iniciou lá na Padaria Garça, né? E que é tão peculiar a nossa gente,
A gente vai para outra cidade, chama Pão Francês. Não, o nosso pão é Pão Jacó. E agradeço a vocês da Rádio Jornal, que diariamente estão aqui cobrindo os trabalhos aqui na Câmara Municipal de Aracaju. Quero muito abraçar o seu Edson, viu, amigo? Obrigado, tá ouvindo, viu? Ele é ouvinte assíduo da Rádio Jornal, sempre foi. Ele acorda e dorme. É um cara legal. Aí, tá vendo? J. Carlos aí. Meu pai acorda e dorme ouvindo rádio. E todos os dias, praticamente o dia todo, ele está ligado na Rádio Jornal. Nós agradecemos, um abraço a toda a família, tá bom? Valeu, muito obrigado e Deus abençoe e parabenizar todos os pais no próximo domingo, principalmente o meu pai querido, Edson Leal, que para mim é uma referência de homem público, de cidadão, de pai, de amigo. Portanto, eu tenho muita felicidade e honra de ter nascido através, e Deus pôde me permitir eu ser filho de Edson Leal. Ok, obrigado. Então, o vereador Vinícius Porto, vereador do município de Aracaju, focando também aí a polêmica que se refere aos ônibus elétricos na aquisição do município de Aracaju, o tema que está sendo discutido em todas as mídias e também nos poderes, principalmente de Aracaju, e também os ônibus denominados como geladinhos. Ele falou no meio da matéria também fez uma reflexão em relação a Jair Bolsonaro. Ele não concorda com o que está acontecendo, e antes foi o encontro importante do governador Fábio Mentidieri e o ex-prefeito Marcos Santana de São Cristóvão e o atual. César, porque eu fiz aquela pergunta no início da matéria e ao final estou refazendo. Porque há informações que com essa aproximação poderá a bancada de oposição, que no momento conta com 4 parlamentares, se reduzir ainda mais. Hoje tem Marcos Oliveira, não é isso? Na Assembleia, você fala. Na Assembleia. Marcos Oliveira, Jorge Passos, tem Linda Brasil e o outro. E o outro. É de São Cristóvão. É de São Cristóvão. É ligado a quem? Ao ex-prefeito. É verdade. É verdade. Paulo Júnior. Paulo Júnior, verdade. Então, esses 4 hoje fazem forma a bancada de oposição. Se o Marcos Santana vindo apoiar a base governista na reeleição, num projeto de reeleição, evidentemente que o deputado estadual vai acompanhar. Porque ele é aliado, sempre foi, e continua aliado do grupo de Marcos Santana. Né? Exatamente. Já foi, inclusive, vice na primeira gestão de Marcos Santana. Não é isso, e saiu, deixou a vice-prefeitura, o cargo de vice-prefeito, para se candidatar a deputado estadual. Isso mesmo, amigo. Verdade. Vamos acompanhar, viu, amigo? Mais uma. Você analisou bem. Esse era fica assim, só corujando. Aprendendo com o senhor. E fazendo. Amigo, olha, eu ao lado de 2 talentosos e experientes profissionais, como o seu Cabral e o seu Ferreira, amigo. Ferreira é mais. Vamos lá, 17h38, vamos ao intervalo comercial. Voltamos já com mais informações aqui no Balanço Geral Batajá. Procurando comodidade e segurança para sua mudança?